noite. Estamos começando mais um debate aqui na Rede Fonte de Comunicação e a Rede faz essa cobertura das eleições municipais de 2012. Estamos integrando um pool de emissoras para dar a mais ampla cobertura nas eleições. Conosco, Fonte TV, Canal 5 e NET Canal 4 na capital Goiânia e ainda Canal 16 na cidade de Águas Lindas. A Rádio Aliança AM 1090 e Rádio Fonte FM 103,7. E também com cobertura internacional através do satélite Embratel B4 Digital. E também pelo portal da Rede Fonte, que é o portal redefonte.com, no mundo inteiro. A propósito, essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar a cobertura no mundo inteiro, países da Europa acompanhando o debate de domingo passado. A Rede Fonte quer contribuir com o processo democrático com credibilidade. Nós queremos ajudar o cidadão a fazer a sua escolha consciente, serena, e que cada eleitor possa tomar uma decisão na hora do voto, sempre fundamentada na razão. A Rede Fonte de Comunicação reitera o compromisso com a verdade, apresentando um jornalismo isento e preciso. Esta noite, frente a frente, os 5 candidatos que disputam a prefeitura da cidade de Aparecida de Goiânia. Uma oportunidade que você, eleitor, tem de avaliar criteriosamente o desempenho de cada um dos candidatos. A ordem em que os candidatos se posicionam aqui no estúdio foi definida mediante um sorteio, numa reunião prévia com os representantes dos partidos e também com a Rede Fonte de Comunicação. Assim ficou estabelecida a ordem. Aqui à minha esquerda, o candidato Maguito Vilela, do PMDB. Tanner de Melo, o candidato do DEM. Bernardo Bispo, do PCB. Alberico Cavalcante, do PSOL. E ainda Ademir Menezes, do PSD. Este debate será composto de 5 blocos. Bom, no primeiro bloco, todos os candidatos vão responder a uma única pergunta que é igual para todos. O tempo de resposta, 2 minutos para cada candidato. No segundo bloco, são jornalistas, convidados e a população que fazem perguntas aos candidatos. No terceiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si, com temas específicos. A ordem dos candidatos e os temas escolhidos serão definidos num sorteio ao vivo. No quarto bloco, é a hora das perguntas livres entre os candidatos. A ordem de quem pergunta e quem responderá a pergunta será sorteada ao vivo. E no quinto bloco, serão as considerações finais dos candidatos que esta noite participam aqui na Rede Fonte. As regras foram estabelecidas em comum acordo com os representantes de todos os partidos políticos e também com representantes da Rede Fonte de Comunicação. Se houver alguma dúvida ou direito de resposta, uma equipe jurídica da emissora e também dos candidatos deve julgar a demanda em questão. Quanto ao tempo de resposta, os candidatos serão avisados com 15 segundos de antecedência e não poderão se exceder no tempo, sob pena de ter o microfone cortado. Vamos então ao debate? Vamos começar agora fazendo um sorteio de quem responderá primeiro essa pergunta. Eu tenho aqui um envelope com o nome dos candidatos e é uma pergunta única para todos. Vamos ver quem é o primeiro candidato a responder a pergunta. Por que o senhor quer ser prefeito de Aparecida de Goiânia? O primeiro a responder, Tanner de Melo. Refarei a pergunta, por que o senhor quer ser prefeito de Aparecida de Goiânia? Boa noite. Boa noite, Bernardi. Boa noite a todos da Fonte TV. Boa noite aos telespectadores da minha querida cidade de Aparecida. Quero ser prefeito de Aparecida. Sou filho da cidade, do primeiro prefeito eleito pelo voto direto, dos fundadores da minha cidade. Tenho propostas para o meu município. Quero fazer o melhor para Aparecida de Goiânia e agradecer a todos por esse momento de disputar essa eleição de 2012. Muito obrigado, candidato. O senhor teria mais tempo, mas fique à vontade. Bom, o próximo candidato a responder a pergunta, que é igual a todos, é o candidato Ademir Menezes. O senhor
Candidato, o senhor tem 2 minutos. Fica à vontade. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, apresentador. Boa noite aos demais candidatos aqui presentes. Eu quero cumprimentar também o apóstolo César Augusto, que é presidente desta emissora. Cumprimentar todos os telespectadores, moradores da minha querida cidade de Aparecida, que nos acompanha neste momento. Eu já tive a oportunidade de ser prefeito da cidade de Aparecida. Quando assumi a administração, Aparecida vivia um momento de muitas dificuldades. Dificuldades de toda sorte, salário atrasado em até 8 meses, 40 milhões de débitos com fornecedores. E nós tínhamos naquele momento que buscar um encaminhamento para a cidade de Aparecida. E foi exatamente o que nós fizemos. Elegemos prioridades no sentido de nós tínhamos que buscar um caminho seguro, um porto seguro para a população da nossa cidade. E o que nós fizemos foi industrializar a cidade de Aparecida, que nós queremos dobrar o número de empresas, de indústrias que estão instaladas hoje na cidade de Aparecida. Investimos forte também na educação, no asfaltamento da nossa cidade. Nós investimos muito também no sentido de fazer com que a água tratada, o esgotamento sanitário pudesse chegar a todas as residências da cidade de Aparecida, em parceria também com o governo estadual, de maneira que nós temos projetos importantes para ser desenvolvidos nessa cidade. Nós plantamos, o chão era bruto, muitas dificuldades, e queremos que a população da cidade de Aparecida nos dê a oportunidade de colhermos esses frutos que hoje realmente já estão produzindo essa cidade. Naquela época a cidade arrecadava apenas 6 milhões por mês e hoje está arrecadando 60 milhões por mês. Obrigado, candidato. Vamos sortear agora quem é o próximo a responder a pergunta comum. Por que o senhor quer ser prefeito de Aparecida de Goiânia? É o candidato Bernardo Bispo. O senhor tem 2 minutos. Boa noite, candidato. Boa noite. Boa noite à Fonte TV por proporcionar esse momento democrático aqui na televisão. Boa noite, Bernardes. Nós queremos governar Aparecida, ser prefeito de Aparecida, para governarmos juntos com o povo de Aparecida, com o cidadão que mora em Aparecida. Nós queremos que as classes trabalhadoras de Aparecida participem do processo administrativo de Aparecida de Goiânia. E para isso nós temos propostas onde as secretarias serão administradas, principalmente as secretarias básicas de saúde, educação, segurança, sejam administradas por as pessoas que trabalham nesses setores, que um professor especializado assuma a cadeira de secretariado, do secretariado de educação. Esse é o projeto que nós temos para Aparecida de Goiânia no que diz respeito à administração. Mas queremos governar Aparecida por muito mais. Nós queremos que a população de Aparecida, que o eleitor de Aparecida perceba que o poder legislativo de Aparecida está engessado pelo poder executivo. E isso tem que ser desvinculado. Nós queremos administrar Aparecida junto com a população de Aparecida, com o trabalhador de Aparecida, para que ele tenha mais saúde, tenha mais educação e que os trabalhos essenciais em Aparecida, que é a infraestrutura, que deixa muito a desejar para a população de Aparecida, realmente tome outro rumo. Que os impostos abusivos que estão sendo cobrados para a população de Aparecida sejam reajustados de maneira educada e civilizada. Então, é por esses motivos que o PCB apresenta, nesse momento, uma opção para a população de Aparecida. Muito obrigado ao candidato. Vamos a mais um sorteio. Quem é o próximo a responder a pergunta? É o candidato Maguito Vilela, 2 minutos. Por que o senhor quer ser prefeito de Aparecida de Goiânia? Boa noite. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos os candidatos, aos jornalistas, aos internautas, aos ouvintes das rádios. Boa noite a você e sua família que está nos assistindo. Quero também cumprimentar todos os pais. Hoje é um dia importante para todos nós. Parabéns aos pais. Quero agradecer a Deus, que é o Pai de todos nós, pelo dom da vida. E quero dizer que sou candidato novamente para continuar um grande projeto administrativo para Aparecida que está em curso.
E esse projeto tem o aval importantíssimo da presidenta Dilma e teve o aval do ex-presidente Lula. É um projeto administrativo que visa contemplar a cidade na área da educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico. Nós estamos aí com uma universidade federal para ser implantada em Aparecida nos próximos meses. Já implantamos o Instituto Federal de Educação com um curso superior de engenharia civil. Estamos com recursos para construir 46 novas creches. Queremos investir muito na educação, investir muito no asfalto. Chegaremos ao final do mês com 4 milhões de metros quadrados de asfalto, mas queremos chegar à totalidade dos bairros de Aparecida. Em 3 anos e meio conseguimos fazer aí 4 milhões, vamos conseguir completar todo o asfalto da cidade de Aparecida. Queremos água tratada em todos os lares, queremos rede de esgoto em todas as ruas de Aparecida, queremos um novo aeroporto para a nossa cidade, queremos, enfim, que Aparecida se transforme realmente numa das melhores cidades do interior brasileiro. Obrigado, candidato Maguito. Vamos agora ao último candidato neste primeiro bloco a responder a pergunta, o candidato Alberico. Por quê o senhor quer ser prefeito de Aparecida de Goiânia? Boa noite. Boa noite. Não é por vaidade e nem pelo poder. Eu quero entrar para a história de Aparecida de Goiânia por ter transformado a cidade através de um planejamento urbano. Eu quero ser lembrado pelas famílias mais humildes de Aparecida por ter diminuído o IPTU nos imóveis de baixo valor venal. Eu quero ser lembrado por ter dado isenção do ITBI para a primeira escritura. Eu quero ser lembrado por devolver às famílias humildes o sonho de seus filhos terem um futuro, através da transformação que faremos na educação. Promoverei grande avanço na área da habitação, setor que atua 31 anos como empresário em Aparecida de Goiânia, tendo a oportunidade de ter construído mais de 500 residências para famílias de baixa renda. Eu quero ser lembrado pelo jovem de Aparecida por ter proporcionado a eles a oportunidade de praticar esporte, de ter acesso à cultura e ao lazer e à arte, mas principalmente por ter dado a ele a chance de sobreviver. Hoje os jovens de Aparecida e as crianças estão morrendo, sendo exterminadas. Eu quero devolver ao cidadão de Aparecida o direito de adoecer e de se acidentar, sem perder a condição de ser humano. Todos terão acesso à saúde digna. E por fim, quero dar a todos, sem exceção, até o mais humilde cidadão, condições de um desenvolvimento profissional, físico e intelectual. Muito obrigado, candidato. Bom, findamos esse primeiro bloco com a rodada de perguntas para os candidatos que disputam a Prefeitura de Goiânia. A gente fará um rápido intervalo, lembrando que daqui a pouco os candidatos farão perguntas entre si. No próximo bloco vão responder perguntas de jornalistas e também da população. Democracia no Ar, Rede Fonte TV, eleições 2012. Estamos de volta ao debate dos candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Bom, neste segundo bloco, a população e também jornalistas convidados farão as perguntas aos 5 candidatos. E cada candidato terá 2 minutos para a resposta. Inicialmente, nós vamos às perguntas feitas pela população. Eu quero rodar o primeiro VT. Bom, vamos começar com os jornalistas. Vamos ver quem é o primeiro jornalista. Eu vou fazer um sorteio de quem é o jornalista que fará a pergunta. São 3 jornalistas. O primeiro jornalista a fazer pergunta é o jornalista Vacil
Oliveira. O jornalista Vacil Oliveira representa o site Diário de Goiás. O jornalista pode se posicionar. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui no envelope o nome dos candidatos e eu vou sortear na hora quem é o candidato que responderá a sua pergunta. O jornalista tem a bondade de 30 segundos. Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui acompanhando esse debate pela dimensão que ele tem, por representar aí a discussão do futuro de uma cidade importantíssima no estado e que afeta todos nós. A pergunta é simples. Há uma discussão muitas vezes feita a respeito de onde se buscar recursos para investimentos em obras. E eu pergunto, vocês querem fazer obras, vão buscar recursos onde? Como é distribuído? Vocês sabem como o dinheiro de Aparecida, como ele é aplicado hoje, quanto há para investimentos? Vamos ver quem vai responder a pergunta do jornalista Vacil de Oliveira. Muito bem. A resposta será dada pelo candidato Tanner de Melo. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, Vacil. Os recursos a serem capitaneados para a cidade de Aparecida, principalmente junto ao governo federal, mas também temos que fazer contatos com o governo do estado. Nós precisamos da ajuda tanto do governo federal, como também do governo estadual. Os recursos da própria prefeitura são insuficientes para esses benefícios. Nós sabemos que a cidade de Aparecida, ela ainda arrecada pouco, ainda não conseguiu a sua autonomia financeira. Então nós temos sim que buscar recursos junto ao governo federal e também junto ao governo estadual. E essa distribuição desses recursos, elas serão feitas principalmente nas obras do nosso município, porque nós sabemos que lá temos deficiência muito grande ainda na área da saúde, também na infraestrutura. Nós temos que investir também muito em educação, principalmente na criação de escolas de período integral, também CIMEIs que precisam para a nossa cidade, quando temos várias famílias, pessoas que precisam de se dirigirem ao seu trabalho e as mães e os pais não têm onde deixar os seus filhos. E com a criação de CIMEIs, sim, nós haveremos de resolver esses grandes problemas que afetam a nossa cidade. Mas também capitanear recursos para que possamos realmente fazer o que a nossa cidade precisa. Nós sabemos que lá temos uma carência muito grande também na área de esgoto, também na área de água tratada, e todos esses recursos buscados, nós teremos que direcionar, priorizar na administração de qualquer gestor que for eleito em 2012. Muito obrigado, candidato. Vamos ver qual é a próxima pergunta, quem é o jornalista que fará a pergunta. Riva Cran, jornalista da RBC. O senhor tem 30 segundos, ou a senhorita, 30 segundos, desculpe que eu não lhe conhecia, me perdoe. Boa noite, prazer em recebê-lo por aqui. 30 segundos para a sua pergunta para um dos candidatos. Tá certo. Boa noite a todos os candidatos, boa noite aos presentes. A gente sabe que as principais mudanças, não em todo o mundo, não só hoje, mas sempre passaram pela educação, pela formação. A mudança de comportamento, a mudança de paradigma, ela necessariamente precisa passar pela formação, pela educação, né? Hoje todas as áreas namoram a educação, é saúde, é trânsito, meio ambiente, o projeto sempre passa pela escola. Eu gostaria de perguntar para os candidatos, para o candidato, né? Qual é a avaliação hoje da educação, da situação da educação em Aparecida de Goiânia e o que você, como prefeito, o senhor como prefeito, pretende fazer para mudar? Muito bem, vamos ver quem responderá esta pergunta. Sorteio agora ao vivo aqui na Rede Fonte. É o candidato Alberico. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Boa noite, Ivacan. Nós concordamos com a sua visão da importância da educação. A educação em Aparecida hoje vai muito mal. Nós temos crianças, os jovens dentro das escolas que não têm nenhum acompanhamento, nenhum monitoramento, nenhuma avaliação do seu aprendizado. Quem está me ouvindo, com certeza conhece alguém que é aprovado ano após ano. Já está no 7º, no 8º, até no 9º ano, no entanto não sabe sequer ler. Isso para nós é o caos, é a falta de um futuro para esses jovens. Então há que haver um acompanhamento.
nós destinaremos, já no primeiro ano de nosso governo, 30% do orçamento para a educação. Nós temos um olhar especial para a educação. Queremos transformar as escolas, que são prédios que demandam recursos do município, que ficam fechados nos fins de semana, sem que a população possa utilizá-los, queremos destiná-lo ao uso das comunidades, onde os jovens podem se encontrar para jogar futebol, para bater papo, tocar um violão, onde as vizinhas possam se encontrar, enfim, onde o idoso possa ter uma atividade, dançar, de maneiras que a escola, para nós, é o ponto de partida para a transformação de Aparecida. E não pouparemos esforços nem recurso para transformá-la da maneira que merece. Temos um planejamento de colocar em Aparecida escolas olímpicas, que tenham também, além do conteúdo didático, que tenham, ofereçam oportunidade para que o jovem desenvolva também a prática esportiva. Muito obrigado, candidato. Agora é a jornalista Mariana Távora, jornalista da Fonte TV, que fará a pergunta a um dos candidatos. Mariana, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Tá ótimo. Boa noite a todos os candidatos, boa noite a todos que nos assistem. Bom, a gente sabe que quando a gente fala em Aparecida de Goiânia, como muito tempo teve falado, esgoto, água, asfalto, segurança, drogas, enfim. Mas muito pouco tem sido falado a respeito de moradia. E a gente sabe que existe um grande déficit na cidade nessa questão da falta de moradias, ou um plano para tudo isso. Eu gostaria de saber do candidato qual é o plano específico de governo para resolver, ou pelo menos diminuir, esse déficit na cidade. Muito obrigado, Mariana. O candidato que responderá a pergunta é o candidato Maguito Vilela. O senhor tem 2 minutos, candidato. Muito obrigado pela pergunta, Mariana Távora. Na realidade, a Aparecida tem se preocupado muito com a questão da habitação. Tanto é verdade que lá hoje tem o melhor conjunto do Minha Casa Minha Vida do Brasil. É um conjunto com 336 apartamentos em prédios de 4 andares. Esse conjunto, ele é cercado de alambrado, ele é asfaltado, ele é gramado, ele tem parque de crianças, ele tem área de segurança, ele tem gurita de segurança, ele tem salão de festas. O presidente Lula veio aqui e atestou que é o melhor conjunto hoje construído no Brasil. Além desse, estamos iniciando a construção do conjunto lá no Agenor Modesto, que serão casas e apartamentos também para as famílias de baixa renda. Já construímos 60 casas para os catadores de papel que viviam lá próximo ao lixão e que vivia numa vila chamada de Papel, sem a menor dignidade, e hoje estão numa casa digna. E estamos aí com projetos para construir, através da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, milhares e milhares de habitações para as famílias de baixa renda. Nós queremos reduzir muito esse déficit histórico que a Aparecida tem. Ninguém nunca havia preocupado com habitações populares lá em Aparecida, e nós estamos preocupando. Está brotando prédios na Vila Maria, no Anel Viário, em vários bairros, e milhares de residências, de apartamentos, de casas serão construídas aí para as famílias de baixa renda. Esse é o grande programa, é a menina dos olhos da presidenta Dilma, e ela tem, sem dúvida nenhuma, facilitado a vida de Aparecida nesse quesito. Obrigado, candidato. O seu tempo se esgotou. Vamos agora às perguntas da população. São 2 pessoas selecionadas que fazem perguntas para os 2 candidatos que ainda faltam responder. Vamos rodar o VT. Eu me chamo Leonice Ribeiro, eu moro no Jardim Riviera em Aparecida, e eu queria saber o que os candidatos a prefeito de Aparecida vai fazer por nós, né, na área da saúde, né, porque nós estamos precisando demais. Os hospitais a gente chega, é gente sofrendo, é gente morrendo nas filas, as filas ninguém aguenta mais, sabe? E os velhinhos não tem prioridade mais, ninguém
socorre ninguém, os remédios não acham de jeito nenhum, né? Só sei que a área da saúde é a que está mais precisada mesmo, viu? Portanto, uma pergunta a respeito da saúde, Programa de Governo de Saúde. Quem vai responder é o candidato Ademir Menezes. 2 minutos para a sua resposta, candidato. Muito bem, eu gostaria de cumprimentar a Leonice e dizer que este tema é um tema que tem incomodado a todos nós na cidade de Aparecida. Quando fui prefeito, todas as nossas unidades funcionavam. Tinham médicos, tinha ambulância, tinha combustível, tinha enfermeiras, as unidades tinham pessoas para fazer a limpeza. Os nossos secretários nunca proibiram as pessoas de ficar doentes, como o secretário da gestão atual veio a público e pediu, e disse de forma textual, que o povo de Aparecida estavam proibidos de ficar doente. Isso me entristeceu. E diria até que esse foi um dos pontos que fez com que eu colocasse o meu nome novamente para ser avaliado pela população de Aparecida. Eu me senti muito triste. Eu senti ferido com isso. Nós não podemos aceitar que o povo da nossa cidade, que os nossos irmãos sejam tratados desta forma. E nós temos projetos importantes para fazer com que a saúde funcione na nossa cidade. Eu quero, eleito prefeito, no dia 2 de janeiro, voltar a fazer o que eu sempre fiz, que foi de fazer visitas relâmpago, 1h da manhã, 2h da manhã, para saber como que as coisas estavam funcionando nas nossas unidades, para saber se o médico estava lá, para saber se as enfermeiras estavam, para ver se tinha medicamento para atender as nossas pessoas. E vamos construir também um hospital 24 horas na região do Santa Luzia, um hospital referência para a mulher e a criança na região do Papelon, uma UPA no Buriti Sereno, no Parque das Nações, no Pontal Sul, na Vila Alzira, no Mansões Paraíso e no Nova Olinda. E Obrigado, muito mais candidato. outras obras para todos nós. Obrigado, candidato. Agora, vamos ouvir a outra pergunta de uma pessoa de Aparecida de Goiânia. Meu nome é Luiz Carlos Teodoro Batista. Eu queria saber a respeito da segurança, que hoje a gente está vivendo num mundo cheio de violência, né? E a segurança para nós está escassa, porque hoje a polícia para ir na sua casa é 40 minutos para chegar, né? Até chegar lá a viatura, saiu o tijolo, como é que faz? Os polícias vão fazer com essa segurança? Pergunta sobre segurança, e o último candidato que responde nesse bloco é o candidato Bernardo Bispo. 2 minutos para a sua resposta, candidato. Ok. Boa noite, Luiz. O que o senhor falou realmente é verdade. A segurança em Aparecida de Goiânia e em todo o estado de Goiás tem sofrido grandes problemas. A disseminação da droga em Aparecida de Goiânia é horrorosa. As pessoas sofrem, os pais de família sofrem, as crianças que vão para escolas vão amedrontadas porque não há segurança. Então é preciso que as autoridades, que se façam parcerias com as polícias civil, militar, guarda municipal, para que se tome providência dessa situação. Nós não podemos viver mais com essa situação em Aparecida de Goiânia. A gente percebe que as pessoas estão amedrontadas para sair para o trabalho, que tem medo de voltar. A senhora, a trabalhadora de Aparecida de Goiânia, o trabalhador de Aparecida de Goiânia está intimidado para sair para o trabalho por falta de segurança. E as autoridades que estão no poder não estão fechando os olhos para isso, estão fechando os olhos para esse problema. É preciso que se tome providência e que se faça alguma coisa. E para isso, precisamos equipar a nossa guarda municipal, aumentar o número da guarda municipal, de que ela também façamos conselhos de segurança nas regiões mais habitadas em Aparecida de Goiânia, que chame o cidadão à escola, que eduque os pais, que faça conselhos e denuncie, e que o poder municipal também precisa dar suporte para essas pessoas que venham denunciar traficantes, que venham denunciar roubos, e que façam denúncias para que sejam tomadas providências. 15. Realmente estamos sofrendo muito em Aparecida de Goiânia com a questão da segurança. Muito obrigado ao candidato.
Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco começa a parte em que os candidatos farão perguntas entre si. No próximo bloco, perguntas com temas específicos: saúde, educação, infraestrutura, emprego e renda e moradia. Um rápido intervalo. Democracia no ar, Rede Fonte TV, nas eleições 2012. Estamos de volta, agora é o terceiro bloco deste debate com os candidatos da cidade de Aparecida de Goiânia. E os candidatos farão perguntas entre si com temas específicos sorteados na hora. Os temas são saúde, educação, infraestrutura, emprego e renda e moradia. A ordem dos candidatos vai definir quem fará a pergunta para quem, segue um esquema já previamente definido. A fórmula foi definida com os representantes dos partidos. Vamos sortear os nomes ao vivo, sendo que o primeiro sorteado fará a pergunta para o segundo sorteado, o segundo para o terceiro candidato sorteado e assim por diante. O último que for sorteado fará a pergunta para o primeiro candidato da lista. A pergunta deve ter 30 segundos de duração, a resposta 1 minuto e meio, a réplica de 1 minuto, se houver 30 segundos para tréplica. Vamos então sortear a ordem dos candidatos. Aqui estão os 5 nomes. Quem será o primeiro candidato a fazer perguntas? O primeiro candidato, Bernardo Bispo, é o primeiro a fazer perguntas. O candidato Bernardo Bispo vai fazer perguntas para o segundo candidato, Tanner de Melo. O candidato Tanner fará a pergunta para o terceiro candidato. O terceiro candidato é Maguito Vilela. O candidato Maguito fará a pergunta para Ademir Menezes. E o último candidato que fará para o primeiro é o candidato Alberico. Vamos agora sortear os temas. São 5 temas, por favor. Obrigado. O tema da primeira pergunta, o candidato Bispo fará sobre infraestrutura para o candidato Tanner de Melo. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Ok. Tanner de Melo, boa noite. O senhor, como candidato a prefeito de Aparecida de Goiânia, como é que o senhor vê atualmente a questão da infraestrutura em Aparecida de Goiânia e o que o senhor pode fazer para melhorar essa questão? Candidato Tanner de Melo, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Boa noite, candidato mesmo. A infraestrutura de Aparecida nós sabemos que é uma das prioridades e o maior anseio da nossa cidade. Nos primeiros dias, se eleito, eu colocaria as máquinas da prefeitura dividindo a cidade em 3 pontos, desde o primeiro momento, não parar o asfalto em Aparecida. Nós sabemos que a cidade, no passado, já tiveram várias promessas e até hoje essa infraestrutura não foi concretizada. Na questão de água e esgoto, fazer parceria com o governo do estado e cobrar do governo do estado esse benefício que há muito assola a nossa população. Água e esgoto, nós temos no esgoto 17% só da população que tem esse benefício. E na água 50%. Então nós precisamos de cobrar do Saneago para que ele possa realmente levar esse benefício para o nosso município. E buscar também parcerias com o governo federal para que mande recursos, para que ajude a cidade de Aparecida. Nós não temos renda suficiente para realmente terminarmos a infraestrutura, água e esgoto no município. Agora, o governo do estado pode nos ajudar e essa parceria, ela pode sim trazer bons frutos. A cidade de Aparecida carece muito desse benefício. A gente anda pelo município como um todo e os bairros mais carentes, o tempo todo a população cobrando. Obrigado, a infraestrutura, a água e o esgoto. Obrigado, candidato. Agora, o senhor tem
1 minuto para a sua réplica, o candidato Bernardo Bispo. Se ouviu aos longos dos anos, dos últimos 4 anos, que iria asfaltar a Aparecida inteira. Foi asfaltado alguns bairros pela metade, né? A verdade é que temos muita poeira em Aparecida de Goiânia e muita gente sofrendo. Bairros irregulares, sem a menor condição de vida para aquela população carente e pobre. Então é preciso que se ponha o pé no chão e que não se faça falsas promessas para aquela população que já vive sofrida ali naquela cidade. É uma cidade grande, Aparecida de Goiânia, que tem um bom rendimento, e a gente anda nas cidades do interior, são tratadas bem limpinha, bonitinha, organizada. É Aparecida de Goiânia, sequer a coleta de lixo tem sido um problema para a nossa população. Então é preciso que as pessoas que estão aqui, que estão prometendo, realmente saibam que existe um plano diretor e que essas promessas sejam feitas comportadamente dentro desse plano para que possam ser cumpridas. Obrigado, candidato. Agora o candidato Tanner de Mello tem 30 segundos para uma tréplica. Como prefeito, eu, desde os primeiros momentos no meu governo, eu colocaria todo o maquinário da prefeitura, do poder público municipal, para que realmente, em diversos bairros da nossa cidade, essas máquinas pudessem levar esse benefício para a nossa população. E não prometer, como já prometeram várias vezes, de asfaltar todo o município ou todas as ruas habitadas de Aparecida. Muito obrigado, candidato Tanner. O senhor agora fará a próxima pergunta, candidato Tanner. O senhor fará a pergunta para o candidato Maguito Vilela. O tema, sorteio agora, nesse momento, o tema que o senhor fará a pergunta, o tema da sua pergunta, educação. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, candidato Tanner. Candidato Maguito Vilela, como prefeito eleito, o senhor falou que a educação do município está indo muito bem. Como o senhor faria para resolver o problema do campus da Universidade Federal da nossa cidade? Candidato Maguito, agora tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Bem, o campus da Universidade Federal, ele já tem uma área doada e já entregue ao Ministério da Educação e, por conseguinte, a própria universidade, para que licite e construa o campus. Agora, a educação não vai se limitar apenas à Universidade Federal, que foi, para mim, a melhor notícia desse século, dada pela presidente Dilma, depois de nós insistirmos tanto com o ex-presidente Lula e com a presidente Dilma, a presidenta Dilma, para que nós tivéssemos a Universidade Federal em Aparecida. Mas é importante o povo aparecidense saber que já temos o IFG, o Instituto Federal de Aparecida de Goiânia, que já tem curso superior de engenharia civil e que tem muitos cursos profissionalizantes. Então a cidade já é uma cidade universitária também e nós vamos consolidá-la como tal, porque é importante para Aparecida, para Goiás e para o Brasil, que possamos investir o máximo possível em educação, como estamos fazendo na nossa cidade. Perfeito. Agora o candidato Tanner de Mello tem 1 minuto para a réplica. Mas a educação em Aparecida, prefeito, nós sabemos que assumimos um governo onde tínhamos uma escola de período integral e agora temos 2 de período integral. Eu acho que Aparecida precisaria de muito mais escolas de período integral. A questão dos cursos profissionalizantes, nós sabemos que a cidade nossa também está bem deficitária, embora tenhamos prédios, o IFG, a Provida e vários outros prédios que estão sendo feitos na nossa cidade, mas os cursos profissionalizantes ainda faltam e muito na nossa cidade. Nós temos lá mão de obra suficiente, mas não ocupamos o mercado de trabalho das empresas, dos empregos que são gerados pelas nossas empresas, por falta e carência desses cursos profissionalizantes. E aí a educação, a questão da educação, uma forma talvez de resolvermos isso aí seria criar as escolas de período integral e esse mês para colocar e inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Obrigado, candidato. Agora o candidato Maguito Vilela tem 30 segundos para uma tréplica. Mas já entregamos uma escola de tempo integral lá no Independência Mansões, estamos entregando a do Agenor Modesto, a do Retiro dos Bosques e vamos agora
construir, já temos o recurso para construir 46 CIMEIs, todos eles de tempo integral. E vamos também continuar construindo escolas profissionalizantes. Ainda bem que você falou que nós já temos 2 grandes escolas profissionalizantes, todas elas construídas. Obrigado, candidato. Agora, candidato, é o senhor quem fará a pergunta. O senhor fará a pergunta agora para o candidato Ademir Menezes e eu vou sortear nesse momento o tema da sua pergunta. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. O tema é moradia. O tema moradia. O senhor tem 30 segundos para a pergunta ao candidato Ademir Menezes. Eu quero indagar do candidato Ademir Menezes qual que é o seu plano para moradias em Aparecida de Goiânia. O candidato Ademir Menezes tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Muito obrigado. Tema importante. A cidade de Aparecida realmente tem um déficit ainda muito grande. E eu gostaria que o prefeito Maguito dividisse a responsabilidade, ou melhor, os méritos de algumas obras em relação à moradia que já foram construídas na cidade de Aparecida. Quando o prefeito Maguito, o candidato Maguito, assumiu a prefeitura, 8 dias depois iniciou-se a construção dos mais de 337 apartamentos lá no Agenor Modesto. Aquela área foi compra e paga quando eu era prefeito da cidade de Aparecida. Compramos a área toda para implantar ali um parque de jardins. No segundo momento veio esta demanda para a construção de prédios do Minha Casa Minha Vida. Aí nós fizemos a doação de parte daquela área para o fundo da Caixa Econômica construir aqueles apartamentos. Como vice-governador, continuei trabalhando muito e não conseguimos dar início àquela obra. E de maneira que, quando o Maguito assumiu, 8 dias depois deu início à construção daquela obra. Então eu fico muito feliz por isso, valeu a pena, foi um trabalho nosso, um trabalho construído realmente a muitas mãos. Mas eleito prefeito da cidade de Aparecida, nós vamos trabalhar duro para construirmos no mínimo 10 mil residências na cidade de Aparecida. Buscar a parceria com o governo do estado, referente ao cheque moradia e também ao governo federal com Minha Casa Minha Vida. Obrigado, candidato. Agora o candidato Maguito Vilela tem 1 minuto para a réplica. Na realidade, todo o povo aparecidense sabe que antes do meu governo não houve construção de nenhuma moradia de caráter popular. No meu governo, sim, foram construídos esses 332 apartamentos entregues às famílias, foram construídas 60 casas lá para os catadores de papel, e já iniciou a construção do Minha Casa Minha Vida lá no Agenor Modesto, que teremos lá milhares também de apartamentos e casas para serem distribuídos às famílias de baixa renda. E na Vila Maria, no Anel Viário, todos têm projetos já em andamento de construção de casas. E vamos continuar construindo muitas casas para as famílias de baixa renda. Eu fico feliz de saber que todos esses recursos, eles têm origem no governo federal, que tem sido os nossos parceiros. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Agora o candidato Ademir Menezes tem 30 segundos para uma tréplica. Olha, o candidato Maguito precisava informar um pouco melhor. Quando prefeito na cidade de Aparecida, nós construímos também um conjunto ali no Veiga, na quarta etapa do Veiga Jardim, conjunto realmente muito grande, um conjunto com muitos apartamentos dentro do projeto também Minha Casa Minha Vida. E que nós tivemos a oportunidade, quando prefeito, de levar a infraestrutura, o asfalto, a água tratada, para atender também aqueles apartamentos. Obrigado, candidato. Agora é o senhor quem fará a próxima pergunta. O senhor fará a pergunta para o candidato Alberico. Ademir Menezes faz pergunta para Alberico e o tema da pergunta de Ademir Menezes: emprego e renda. O tempo da sua pergunta, 30 segundos. Candidato Alberico, nós sabemos que a questão do emprego e renda na cidade de Aparecida sempre foi um problema muito grande. E nós trabalhamos duro para que nós pudéssemos reverter esta realidade aqui no nosso município. E eu gostaria que você, eleito prefeito, quais seriam os seus projetos para esse segmento? Muito bem, agora o candidato Alberico fará a resposta em 1 minuto e meio. Muito bem.
nós criaremos, incentivaremos a criação de cooperativas da construção civil, de cooperativas de costureiras, mas teremos que ser criativos. Nós temos uma diretriz para Aparecida que, ao nosso ver, dará empregos, gerará renda, mas principalmente dará uma identidade à cidade de Aparecida. Nós queremos criar a indústria da computação, da informática, onde jovens que têm uma atração por essa linha de trabalho trabalharão na criação de softwares. Estes softwares, que são sistemas de gestão, sistemas de informática, eles serão aplicados na cidade de Aparecida, melhorando a administração da Aparecida. Serão aplicados nas escolas para melhorar o ensino nas escolas. De maneira geral, serão aplicados no município. Mas também nós exportaremos essa tecnologia, de maneira que a Aparecida será uma referência para Goiás e para o Brasil, e gerará renda e afastará os jovens da cooptação da marginalidade e do tráfico. Muito obrigado, candidato. Bom, o candidato Alberico tinha mais 15 segundos, mas o candidato Ademir Menezes tem direito a uma réplica de 1 minuto. Olha, a questão do emprego e renda, nós conhecemos muito bem na cidade de Aparecida. E é o ponto que eu disse aqui no início deste debate. Se hoje a cidade de Aparecida é a terceira cidade mais rica do estado de Goiás, é porque nós plantamos lá no início. Nós criamos os polos empresariais na cidade de Aparecida, industrializamos essa cidade, porque o sonho que eu sempre tive como morador há 39 anos na cidade de Aparecida é que a população da nossa cidade possa ser uma população independente. E só emprego para fazer isso. Perfeitamente. O candidato Alberico tem 30 segundos para uma tréplica. Bem, aí está a diferença do PSOL para os outros partidos, o partido do ex-prefeito Ademir. Ele realmente implantou o polo, deu isenção de impostos para eles. Agora, o que ele fez para o pequeno comerciante? Você que está aí nos ouvindo, que tem um barzinho, que tem uma pequena confecção, que tem um salão de beleza, qual é o incentivo que o ex-prefeito deu para vocês? 10 segundos. Vocês que geram o maior número de empregos, seja familiar ou não. Então, nosso foco será o pequeno empresário e o jovem, como eu disse agora. Ok, obrigado, candidato Alberico. O senhor tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Bernardo Bispo. E o tema da sua pergunta? Saúde. O senhor tem 30 segundos, candidato Alberico. Bernardo Bispo, a saúde anda um caos. Como eu disse agora, os cidadãos não têm o direito nem de adoecerem. É um problema sério, não é só de Aparecida, é nacional. Mas nós temos que ter coragem de enfrentá-los, temos que ter coragem, criatividade para chegar a uma solução. Porque em nossa casa, quando nossos filhos adoecem, nós damos um jeito, vendemos as panelas. Agora, o que você faria na administração de Aparecida em relação à saúde? Agora é o candidato Bernardo Bispo, que tem 1 minuto e meio para a resposta. Muito bem, Alberico. Bem colocada a sua pergunta. A questão da saúde no município de Aparecida, especificamente, é um caos. Nós temos um hospital geral em Aparecida de Goiânia que, desde sua fundação até hoje, não funcionou direito. Foi principiada aqui em Aparecida de Goiânia a maternidade. Está abandonada, jogada ao lixo. A nossa preocupação em Aparecida de Goiânia é fazer funcionar o que já existe. Tem pessoas que amanhecem em casa, nos cais, atrás de uma consulta e não conseguem. Então, a nossa preocupação é valorizar o trabalhador da saúde. Essa secretaria deve ser ocupada por um profissional da área de educação. Então, para quê? Porque esse profissional, de fato, ele conhece essa realidade. Então, que eles elejam esse profissional, que a secretaria será disponível para ele, porque nós não temos compromisso com partidos políticos para entregar essas secretarias. Nós não temos compromisso com pessoas que não estão envolvidas nesse setor.
Realmente é um problema muito sério a questão da saúde na cidade de Aparecida de Goiânia. E nós precisamos mobilizar a população para que façam cobranças das autoridades para que elas tomem providências. Porque você vê um filho morrer na fila esperando um atendimento, ou passar o ano inteiro esperando a possibilidade de não poder fazer uma simples cirurgia. Obrigado, candidato. É muito difícil. Obrigado, candidato. Agora o candidato Alberico tem direito de réplica de 1 minuto. Bem colocado. Mas eu gostaria de acrescentar que é importante que se tenha uma gestão séria, que se preocupe realmente com os recursos, com a aplicação dos recursos que chegam para a saúde. No país igual ao nosso, que vivemos atolado, infelizmente, em corrupções, não sabemos ao certo como são aplicados os recursos na área da saúde. Talvez esse quadro de caos que esteja aí não seja tão crítico assim, se os recursos realmente chegaram ao seu destino. Há que se dar transparência aos recursos. E quando eu digo que não tem gestão, eu vou citar um exemplo. É inadmissível se dizer que não tem esparadrapo, que não tem gases no hospital por falta de recurso. Isso para a gente, claro, demonstra uma falta de gestão, uma incompetência e uma preocupação com a população. Antes das eleições, dizem que vão resolver, se preocupa com a população. Depois, o cidadão leva até 60 dias para poder ter um atendimento, uma perna quebrada, Obrigado, de um braço. Candidato. Agora o candidato Bernardo Bispo tem 30 segundos para uma tréplica. Do que estamos falando a respeito da saúde, quem de fato sabe o que acontece é o pai de família, é o trabalhador, é aquela senhora que está numa fila e amanhece o dia. Aqueles que têm médicos à disposição, que têm estrutura, eles não sabem essa realidade. Mas a verdade é que a Aparecida está muito carente na área da saúde. Muito bem, obrigado, candidatos. Chegamos ao final deste bloco. No próximo bloco, continuamos com perguntas entre os candidatos. O próximo bloco promete, porque os candidatos farão perguntas entre si com tema livre. Quem fará a pergunta e quem responderá mediante sorteio. Um rápido intervalo, Democracia no Ar, Rede Fonte, eleições 2012. De volta, entramos agora no quarto bloco deste debate com os candidatos da cidade de Aparecida de Goiânia. Olha, neste quarto bloco, os candidatos farão perguntas entre si e o tema é livre. A propósito, o debate está sendo repercutido nas redes sociais, Twitter e Facebook, você pode acompanhar. A ordem de quem faz pergunta e quem responde foi definida por sorteio. Agora, será definido por sorteio ao vivo, como no bloco anterior. O primeiro sorteado fará a pergunta ao segundo, o segundo ao terceiro e assim sucessivamente. A pergunta terá, impreterivelmente, 30 segundos de duração. Resposta 1 minuto e meio e a réplica 1 minuto. E se houver tréplica, 30 segundos. Vamos fazer agora o sorteio de quem fará a pergunta para quem. Atenção. O primeiro candidato a fazer pergunta é o candidato Tanner de Mello. Tema livre. O candidato Tanner de Mello fará a pergunta para Bernardo Bispo. O candidato Bernardo Bispo fará a pergunta para Maguito Vilela. O candidato Maguito Vilela fará a pergunta para Ademir Menezes. Tema livre. E o último candidato sorteado, o candidato Ademir Menezes, fará a pergunta para Alberico. Portanto, vamos começar esse debate. 30 segundos, candidato Tanner de Mello, o senhor tem para fazer a sua pergunta ao candidato Bernardo Bispo. Candidato Bernardo Bispo, na área de saúde, sabemos que temos problemas sérios, né? Saúde de Aparecida, falta médico, falta remédios, falta funcionários para atender melhor a nossa população. O senhor eleito, o senhor faria para melhorar a saúde no nosso município? Muito bem, candidato Bernardo Bispo tem 1 minuto e meio para a resposta.
Sim, Tano, é preciso fazer muito pela saúde de Aparecida. Realmente faltam médicos, faltam atendentes que trabalham insatisfeitos porque são mal remunerados e a estrutura das unidades de saúde também deixam a desejar. Então é preciso que a gente tome cuidado e providências com essa situação da saúde em Aparecida de Goiânia. Para melhorar a situação da saúde em Aparecida de Goiânia, eu acabei de falar aqui que precisamos pelo menos fazer funcionar o que já existe em termos de estrutura. Pagar melhores salários para os médicos, aumentar o número de funcionários nas unidades de saúde. Não adianta tantas UPAs, tanta estrutura física e não fazer funcioná-las. Então é preciso que se tome providências, que se faça o possível para que a saúde funcione em Aparecida de Goiânia. Porque, como já foi falado aqui, a carência é muito grande, o atendimento é muito precário e a população clama por isso. Então, precisamos colocar profissionais decentes nessa área. Precisamos deixar que essa secretaria seja administrada pela classe dos trabalhadores da saúde, que eles escolham esse profissional e que indiquem ele para que ele assuma a Secretaria de Saúde em Aparecida de Goiânia, porque ele terá liberdade. Obrigado, candidato Bernardo. Agora o candidato Tanner de Mello tem direito a uma réplica de 1 minuto. Bem, nós sabemos que as unidades de saúde do município, nós temos que pegar a estrutura já existente e dotá-las de mão de obra para atender o povo de Aparecida. Nós escutamos da população de um modo geral que não tem médicos para atender a população, que as pessoas que trabalham em todas as unidades de saúde do município não estão preparadas para atender o nosso povo, falta remédio nas unidades de saúde e temos como sim mudar tudo isso aí. É só pegar o que já existe e dotá-las de todos esses benefícios, dessa estrutura básica que é atender o nosso povo de Aparecida de Goiânia. Quando nós sabemos que falta remédios são incinerados e nada disso está sendo feito e a população fica sem esse benefício. Não tem remédio para atender o povo de Aparecida. Remédios são incinerados. E os médicos que lá atendem, não atendem bem a nossa população, quando o povo, quando vai procurar as unidades de saúde. Obrigado, candidato. Agora o candidato Bernardo Bispo tem 30 segundos para uma tréplica. É inadmissível que a população de Aparecida, que uma senhora que está prestes para ganhar neném, tenha que se deslocar de Aparecida de Goiânia para Goiânia para poder fazer um parto. Então, precisamos colocar aquela unidade que está em projeto para funcionar, para melhorar a situação da saúde em Aparecida. O Hospital Geral de Aparecida tem que funcionar com especialistas, tem que ter UTIs para atender a população de Aparecida. Então, é preciso que se tome providência, Tânia, nesse sentido. Obrigado, candidato Bernardo Bispo. Agora o senhor quem fará a pergunta com tema livre. Neste bloco, os candidatos fazem perguntas entre si, com um sorteio realizado com tema livre. Agora o candidato Bernardo Bispo faz sua pergunta em 30 segundos para o candidato Maguito Vilela. Doutor Maguito Vilela, o senhor esteve ali naquela região do Garavelo, quando ainda era candidato, e prometeu ali para aqueles bairros do Serra das Brisas e Belo Horizonte, que iria legalizar eles, que ia dar escritura para a população e que em 90 dias estariam asfaltados. Até o momento nós não vemos nada disso. O que o senhor tem para falar para aquela população? Agora o candidato Maguito Vilela tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Você que mora lá sabe disso, eu já o recebi no meu gabinete com comissões de lá, no mínimo 10 vezes. E você sabe que eu fui o único prefeito que tive a coragem de desapropriar aquelas áreas. Agora, quem se sentiu prejudicado com a desapropriação, que é uma família, entrou na justiça. E o Poder Judiciário está definindo os valores que a Prefeitura e o Estado terão que pagar para depois escriturar, legalizar, asfaltar, colocar água, rede de esgoto, unidades de ensino, de saúde e assim por diante. Agora, você fez a pergunta e você está bem familiarizado com ela, porque você sabe que nós já desapropriamos e que a Justiça é que está definindo os valores dessa desapropriação.
Portanto, eu estou com a minha consciência tranquila de que estou cumprindo com os moradores do Belo Horizonte, Serra das Brisas e Norte e Sul, que também está na mesma situação em que Vossa Excelência, Vossa Senhoria não citou. Muito bem, o senhor tinha mais 20 segundos. Agora é o candidato Bernardo Bispo, que tem direito de réplica de 1 minuto. Na época em que o Dr. Maguito Vilela esteve lá, ou ele não conhecia a realidade, ou então não estava preparado para fazer uma proposta daquela para aquela comunidade. Porque o senhor falou com todas as letras, foi muito bem aplaudido ali, dizendo que em 90 dias que a população poderia ficar tranquila, que nós estaríamos com toda a infraestrutura naqueles bairros. Então, de certa forma, a gente percebe um certo despreparo. Parece que a administração de Aparecida está entregue a Lula e a Dilma Rousseff. Muito bem, agora o candidato Maguito Vilela tem 30 segundos para uma tréplica, se quiser. Exatamente. Uma desapropriação, ela não resolve em 90 dias. E eu não fiz esse compromisso lá de 90 dias. Eu fiz o compromisso de desapropriar, de legalizar, de pagar, inclusive, os proprietários que lá eram os donos. Agora, na realidade, aquela população lá está tranquila e sabe que hoje já não tem mais problema nenhum. Ninguém vai lá tirar ninguém, ninguém vai lá desacatar os moradores. Obrigado, houve uma paz na região. Obrigado, candidato. Agora é o senhor, candidato Maguito Vilela, quem faz a próxima pergunta com tema livre, e o senhor faz a pergunta para o candidato Ademir Menezes em 30 segundos a sua pergunta. Eu quero perguntar ao candidato Ademir Menezes qual é o seu programa para o asfaltamento e o saneamento básico lá de Aparecida, aqui de Aparecida. Muito bem, o senhor tem, candidato Ademir Menezes, 1 minuto e meio para a sua resposta. Muito bem. Olha, quando prefeito da cidade de Aparecida, com uma arrecadação média de 6 milhões por mês, e é bom que se diga que a arrecadação hoje é de 60 milhões, lá na nossa época nós fizemos 4 milhões e 400 mil metros quadrados de asfalto na cidade de Aparecida. Então, eu sempre fui muito firme e nós conseguimos espichar o dinheiro, fazer muitas obras com pouco dinheiro. E é exatamente isso que nós vamos dar sequência em relação ao asfaltamento da cidade de Aparecida. Nossa cidade falta hoje ainda em torno de uns 8, 9 milhões de metros quadrados de asfalto. E com esse recurso que a cidade tem hoje, estou certo que nós teremos a oportunidade de fazer no mínimo 5 milhões de metros quadrados de asfalto na cidade de Aparecida. Agora, em relação à água e esgotamento sanitário na cidade de Aparecida, a lagoa de tratamento que está sendo construída hoje, às margens do Córrego Santo Antônio, lá ao lado do CEPAIGO, uma obra que está recebendo próximo de 50 milhões de reais de investimento, está sendo construída em cima de uma área que eu, quando prefeito, comprei 2 alqueires e doei para Saneago. Eu, quando prefeito, nós investimos, mesmo com dinheiro que não tinha, muito pouco, pequena arrecadação, nós investimos muito. Nós fomos parceiros da Saneago. Os projetos das obras que estão sendo executadas hoje, nós pagamos com dinheiro do município 50% desses projetos. Obrigado, candidato Ademir Menezes. Agora o candidato Maguito Vilela tem direito à réplica de 1 minuto. Na realidade, o candidato que hoje diz que vai asfaltar a Aparecida toda, ele teve 8 anos como prefeito, ele elegeu o seu sucessor, o José Macedo, e governou com ele mais 4 anos, são 12, foi vice-governador do estado e deu por escrito com o ex-governador que faria todo o asfalto da cidade de Aparecida. E agora confessa que fez 4 milhões de metros quadrados. Nós já fizemos 3 milhões e 500 mil metros quadrados e até o final deste ano nós chegaremos a 4 milhões e 500 mil metros quadrados em apenas 3 anos e meio. De forma que foi muito pouco que foi feito em 16 anos que o candidato teve toda a influência lá em Aparecida e não fez. Muito bem, agora o candidato Ademir Menezes tem 30 segundos para uma tréplica. Candidato Maguito, não é verdade que eu fiz compromisso, quem fez compromisso de asfaltar todas as ruas da cidade de Aparecida foi Vossa Excelência quando candidato.
houve a entrega de um papel em Aparecida falando que ia asfaltar todas as ruas pelo ex-governador do estado de Goiás. Sim, fez esse compromisso. E foi até uma sugestão do seu atual marqueteiro, que é o Braga. E fizeram aquela promessa sem a minha. Eu não pedi em momento nenhum que fizesse. Candidato Ademir Menezes, o senhor continua com a palavra. Agora o senhor fará a sua pergunta com tema livre para o candidato Alberico em 30 segundos. Candidato Alberico, eu gostaria de ver com a Vossa Excelência, uma vez eleito prefeito da cidade de Aparecida, qual seria o seu projeto para asfaltamento na nossa cidade, que é um tema recorrente. Candidato Alberico, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Nós não temos um projeto para asfaltamento de Aparecida. Nós temos, como eu disse antes, um planejamento urbano. Nós dotaremos os 5 principais pontos desenvolvidos, polos desenvolvidos de Aparecida, de todos os aparelhos necessários ao atendimento da população. De maneira que o cidadão não precise se deslocar de onde mora para fazer o que quer que seja. Grandes centros administrativos, exemplo do VaptVupt, e faremos, e depois desses 5 polos dotados de todos esses aparelhos para o atendimento, aí sim nós vamos irradiar a partir dele para as periferias a execução da infraestrutura, tá? No que se diz respeito a asfalto, a água e esgoto. De maneira que esses polos vão começar a se encontrar e todo o município ficará dotado de toda a infraestrutura. Isso é planejamento urbano. Muito bem, o senhor tinha mais 30 segundos, portanto, eu devolvo a palavra ao candidato Ademir Menezes com 1 minuto para a sua réplica. Muito bem. O asfalto em Aparecida ainda é uma cobrança recorrente. E nós entendemos. E é necessário que cada prefeito tenha o foco em continuar construindo asfalto na cidade de Aparecida. Nós já provamos para toda a nossa população, as pessoas que me conhecem, que nós conseguimos fazer muito com pouco recurso, 6 milhões em média por mês. E hoje é bom que fique muito claro que o município está arrecadando em média 60 milhões por mês. Que eu vejo que o que está sendo realizado em termos de asfalto na cidade de Aparecida é muito pouco. E além dos recursos do município de Aparecida, nós vamos continuar buscando a parceria junto ao governo estadual e junto ao governo federal também. Porque o meu partido, o PSD, é da base da presidenta Dilma, lá na Câmara e no Congresso. Eu, quando candidato a deputado estadual, pedi votos em todos os momentos por onde eu passei. Obrigado, pela candidato. presidente. Agora o candidato Alberico tem 30 segundos para uma tréplica. Pois bem, nós faremos o asfalto, só que de maneira planejada, depois de dotar os centros para todo atendimento da população. O que existe em Aparecida hoje, esses espaços vagos que não têm nenhum desenvolvimento, isso demonstra a falta de planejamento. Se constrói infraestrutura baseado em promessas eleitoreiras, que realmente às vezes levam a ganhar eleições, mas que a população depois sofre com essa falta de planejamento. Obrigado, candidato Alberico. O senhor continua com a palavra. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta com tema livre para o candidato Tanner de Mello. É o senhor? 30 segundos para a sua pergunta. Tanner de Mello, você é um dos responsáveis pela eleição do atual prefeito. É o atual vice-prefeito de Aparecida de Goiânia. A sua candidatura, uma vez que o prefeito é candidato à reeleição, pressupõe que você não está satisfeito com a administração do atual prefeito. O que você acha que aconteceu de errado? Tem alguma coisa mal explicada? E você não é corresponsável por essa administração? Obrigado, candidato Tanner de Mello. Tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato Alberico, em 2008, eu fui candidato também a prefeito. Entendi, meu partido entendeu, que uma aliança seria melhor para Aparecida de Goiânia. E fizemos essa aliança. O candidato prefeito Baguito Vilela e eu, na chapa como vice-prefeito pelo Democratas. Essa aliança, ao longo desses 2 anos, ela caminhou normal e agora, atualmente, também por questões partidárias, questões a nível nacional, diretrizes dos partidos, o meu partido Democratas, ele não faz coligação
na majoritária nem com o PT e nem com o PSD. Isso é uma normativa nacional. E o partido já se posicionou, Aparecida de Goiânia, em todas as cidades do país, principalmente Aparecida de Goiânia, que é a segunda cidade do estado, tem que ter candidaturas próprias. O partido, para crescer, precisa de ter candidaturas próprias. E o partido já fez suas colocações. Em todo o estado, nas grandes cidades, vai ter candidaturas próprias. E nós temos projeto hoje para a cidade de Aparecida. Eu, filho de Aparecida, quero ser prefeito e administrar a minha cidade. Não foi possível continuar a aliança, até mesmo por entender que o PT na majoritária não teria como democratas apoiar a atual administração. E dessa forma o partido lançou a minha candidatura para disputar essa eleição no dia 7 de outubro desse ano 2012. 1 minuto para a réplica do candidato Alberico. Pois então, o atual vice-prefeito não tem nenhuma crítica a fazer sobre essa administração. Mas nós temos. E não é uma crítica só localizada ao atual prefeito. A todas as administrações de Aparecida. Tem os méritos de terem avançado na infraestrutura, mas tem o demérito de ter deixado a população em situação de penúria. Como eu disse anteriormente, os jovens e as crianças eles não têm uma educação de qualidade. A população não tem saúde. Não se tem acesso à arte e à cultura. Os jovens não têm uma convivência entre si para praticar esporte, praticar uma competição. Nós temos uma visão diferenciada. Colocaremos o município em ebulição, em efervescência artística e esportiva, de maneira que o jovem não ficará exposto ao marginal, ao traficante e a toda e qualquer má influência. Muito bem, o candidato Tanner de Mello tem direito à tréplica. 30 segundos. Em candidato Alberico, a minha candidatura a prefeito, se eleito nesse pleito de 2012, o partido tem projeto sim para a cidade de Aparecida. Eu quero administrar Aparecida e sei das prioridades do nosso município. Quero governar a cidade com o povo de Aparecida porque conheço a realidade do município. Quero discutir os problemas da cidade com o meu povo de Aparecida de Goiânia. E projetos nós temos sim. No meu plano de governo vai estar tudo relacionado. Muito obrigado ao candidato Tanner de Mello. Encerramos, portanto, mais uma rodada de perguntas. Neste quarto bloco, faremos um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com considerações finais dos candidatos à prefeitura da cidade de Aparecida de Goiânia. Um rápido intervalo, Democracia no Ar, Rede Fonte, eleições 2012. Estamos de volta nesse bloco, finalizando o debate dos candidatos à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Este é o bloco dedicado às considerações finais de cada um dos candidatos. Cada um terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Vamos sortear quem será o primeiro a falar neste último bloco. Faremos sorteio ao vivo, todos são sorteados ao vivo. A propósito, as redes sociais estão repercutindo esse debate e está grande a repercussão. O primeiro a falar será o candidato Ademir Menezes, 1 minuto e meio, candidato. Eu quero agradecer a Deus este momento, essa ímpar oportunidade concedida a mim neste momento. Quero parabenizar todos os pais pelo dia de hoje e quero dizer que, eleito prefeito, nós vamos revisar o IPTU da cidade de Aparecida. Porque esse IPTU é um IPTU abusivo, um IPTU que tem tirado o sossego das mães pobres, das avós que sobrevivem com um salário mínimo na cidade de Aparecida e que tem que cuidar de 2, 3 netos. Eu tenho encontrado essas situações nas minhas andanças por toda a nossa cidade. Quero dizer também que a coleta de lixo da nossa cidade não vai bem. E eleito prefeito, será o último dia da Delta coletando lixo na nossa cidade. Eles recebem um dinheirão e não prestam um bom serviço para todo o nosso povo, para toda a nossa gente. Eu quero dizer
que ao longo dessa nossa estada, à frente dos mandatos públicos na cidade de Aparecida, nós plantamos esperança, plantamos polos empresariais, geração de emprego, vida digna para milhares de pessoas na cidade de Aparecida. E nós continuaremos com esse compromisso. Por isso, eu quero pedir a você que me conhece e você que não me conhece, procure me conhecer um pouco melhor. Eu peço o seu voto, me dê a oportunidade de fazermos as colheitas junto na cidade de Aparecida. Obrigado, candidato. Agora, o próximo candidato a fazer as considerações finais é o candidato Alberico. 1 minuto e meio. Pois bem, eu avalio que o eleitor de Aparecida de Goiânia é privilegiado. Ele tem aqui a oportunidade de votar em ex-prefeito, no atual prefeito, no atual vice-prefeito. São 3 alternativas para quem pensa que Aparecida está bem. Que esse modelo que vem ao longo dos anos é um modelo que agrada a ele. Agora, se o eleitor pensa que as coisas devem melhorar, que os jovens e as crianças têm que parar de ser exterminados, que a educação tem que melhorar, que nós podemos colocar um centro de convivência nos fins de semana, nos prédios das escolas que são nossos, com a guarda municipal dando segurança a todos que lá convivam. Se pensam que a prefeitura, que o município de Aparecida tem que ter um planejamento e não somente obras eleitoreiras no setor da infraestrutura, nós estamos aqui oferecendo o nosso nome. O nosso partido é o PSOL, o nosso número é o 5015. E, para você que quer mudar, PSOL neles. Muito obrigado ao candidato Alberico. O próximo candidato é o candidato Tanner de Mello. 1 minuto e meio para suas considerações finais. Agradeço ao convite da Fonte TV Canal 5. Agradeço a todos os telespectadores que estão aí nesse momento nos ouvindo. Desejar e parabenizar um feliz Dia dos Pais. Quero ser prefeito de Aparecida para realmente mudar a cidade de Aparecida. Nós vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a segurança pública, fazendo parceria com o governo do estado, com a polícia militar, com a polícia civil. Na área da educação, nós vamos construir escolas de período integral, mais CIMEIs para as mães que carecem desse benefício. Nós precisamos também, na área do meio ambiente, a cidade de Aparecida carece muito de parques, onde podemos levar o lazer para a população de Aparecida. Não temos, são muito carentes de lazer. Nós temos também que trabalhar para que a cidade possa realmente atingir a sua plenitude, na sua qualidade de vida. E o município hoje não tem benefício, nós não temos lazer, o esporte está um pouco defasado. Nós temos que também trabalharmos para que a cidade de Aparecida possa, no futuro próximo, ser a cidade dos sonhos do aparecidense. Quero também, assim que assumir o governo, revisar o plano diretor para criar áreas para implantação de polos no nosso município da cidade de Aparecida para geração de emprego e renda. Muito obrigado, candidato. O próximo candidato a fazer as considerações finais é o candidato Bernardo Bispo. 1 minuto e meio, candidato. Ok. Eu quero desejar desde já um feliz Dia dos Pais para todos nós. Eu também sou pai. Eu quero aqui desejar saúde para minha vice-prefeita, candidata a prefeita Maria de Fátima, que se encontra enferma. A Maria de Fátima, ela milita na educação, é professora. E com essas palavras eu externo aqui os meus cumprimentos a todos os professores de Aparecida de Goiânia. Quero falar para o eleitor de Aparecida de Goiânia que nós não viemos aqui para fazer promessas, nós viemos aqui para falar de um projeto do Partido Comunista Brasileiro 21. Nós queremos governar com o povo de Aparecida, com as pessoas que moram em Aparecida,
O nosso projeto é trabalharmos juntos, é descentralizar o poder. Nós não temos compromisso com partidos políticos, não. Nós não rifamos a prefeitura, o poder público em Aparecida. Então, saiba, os moradores, os trabalhadores de Aparecida, que eles poderão participar legitimamente da administração do nosso município. É isso que nós estamos querendo apresentar para a Aparecida de Goiânia. Então, dê um voto de confiança. Proteste o seu voto, votando no Partido Comunista Brasileiro, o número 21. Muito obrigado ao candidato. Agora, o último candidato a falar, a fazer as considerações finais, é o candidato Maguito Vilela, 1 minuto e meio. Boa noite a todos, muito obrigado aí pela participação de todos. Eu gostaria de aqui agradecer todos os partidos políticos que estão me apoiando. O meu vice-prefeito, Osair José, um nome de muita credibilidade na cidade de Aparecida, muito querido por todos. Eu quero aproveitar esta oportunidade de pedir o seu voto, pedir o seu apoio para mim e para o Osair, para todos os candidatos e para todas as candidatas à Câmara Municipal que estão aliadas conosco. Olha, ao contrário dos meus concorrentes, eu acredito em Aparecida, eu confio nessa cidade, nesse povo, na sua potencialidade. Aparecida hoje é muito respeitada em Brasília e no Brasil. Aparecida está sendo procurada por empresários de outros países e, portanto, eu acredito, confio. Problemas temos. Eu recebi uma prefeitura sucateada, desorganizada, endividada, mas não fiquei olhando para trás. Fui à luta. Estamos resolvendo os problemas. Vamos resolver com a ajuda do povo, com a graça de Deus. Eu sou um homem que confio em Deus, com a ajuda da presidenta Dilma, do Senado, da Câmara. 15. Nós vamos fazer dessa cidade a melhor cidade do interior do Brasil. Nós não podemos ficar só reclamando, nós temos é que trabalhar. A cidade teve aí no atraso durante 20 e tantos anos, por isso é que ela não é asfaltada, não tem rede de esgoto, não tem água tratada. Vamos à luta. Obrigado, candidato. Eu queria agradecer a cada um de vocês e dizer aqui que houve um grau de civilidade muito grande, parabenizá-los por isto e tenho certeza que a cidade de Aparecida de Goiânia sai fortalecida depois deste debate, fortalecida a democracia e principalmente quem mais ganha é a população que hoje teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor cada um de vocês. Para a hora do voto estar mais decidida, mais consciente para ver quem vai administrar a Aparecida de Goiânia. Parabéns a todos, muito obrigado e prazer em conhecê-los. Com a direção geral do apóstolo César Augusto, a superintendência do bispo Davi Augusto e a coordenação jornalística de Luzeni Almeida e Graciele Oliveira, queremos agradecer a participação de cada um dos candidatos. Queremos também agradecer a audiência, você é importante para nós. E agradecemos também aos apoiadores culturais que nos ajudaram a proporcionar este debate. Esperamos ter contribuído para o processo democrático, esperamos ter ajudado você, eleitor, a ter uma escolha consciente. No dia 2 de setembro estaremos de volta. Mais um debate aqui na Rede Fonte, a cidade de Anápolis. Muito obrigado. Domingo, dia 2 de setembro, nos encontraremos de novo, 10 horas da noite. Boa noite para você. Escolha consciente. Democracia no ar. Fonte TV. Eleições 2012.